Cara, você chegou a falar um pouco, mas eu queria saber mais sobre a questão daquilo que tem de semelhança entre as religiões. Eu li um livro de Don Richardson que fala sobre o fator Melquisedeque. Por isso que eu falei com você sobre a questão de qual estratégia, a questão da abordagem, porque nesse livro ele vai falar também sobre um missionário que ele chegou numa ilha e lá ele não falava a língua, mas através da religião daquele povo ele conseguiu encontrar uma brecha para pregar sobre o evangelho, porque ele percebeu que eles tinham, nem que fosse algo minúsculo, mas eles tinham uma noção, um certo conhecimento da revelação do Deus verdadeiro, que é o que ele defende, desconhecido, o Deus desconhecido. Então, exatamente, o Don Richardson e outros mais antropólogos da área missionária, eles vão argumentar, e o principal expoente é o Don Richardson, que ele diz que toda cultura, qualquer cultura do planeta, tem esse elemento que ele chama de fator Melquisedeque, que dá essa ponte para que o evangelho seja pregado. Então ele é um bom expoente disso. Quando é que ele mudou um pouquinho disso? Que é a minha queixa que eu tenho dele, né? Eu também sou especialista em antropologia cultural, fiz na Cândido Mendes, no Rio. Qual que é a minha queixa? Quando ele escreve O Segredo do Alcorão. Ele escreveu esse livro. Então, ele tem clássicos da literatura. Não, ele tem clássicos da literatura. O fator Melquisedeque, o Totem da Paz, o Senhor da Terra, os Senhores da Terra. Então, são livros que mostram todos esses aspectos, né? E o Totem da Paz, não sei se vocês se lembram, quando eles apresentam a história de Jesus e quando Judas traz Jesus, Judas é o herói da história, porque naquela cultura quem engana o outro é o mais sábio. E aí ele tem que tentar descobrir a ponte. Como é que ele encontra a ponte? Quando uma tribo com outra em guerra, quando ambas entregam uma criança para outra, enquanto aquela criança ficar viva, existe paz entre eles. Eles trocam, é por isso que é Totem da Paz, é o troca dos filhos, né? Mas quando ele escreve O Segredo do Alcorão, aí ele deixa a desejar, na minha opinião. Por quê? O 11 de setembro tinha acabado de começar, tinha acabado de acontecer, as Torres Gêmeas caem. Ele é um antropólogo, mas ele se encheu de um etnocentrismo violento sobre ele mesmo, e ele descarrega a sua revolta num livro. E ele declara nos Segredos do Alcorão que a única religião que não tem pontes é o islamismo. Aí eu não concordo com ele. Eu não concordo, porque o Islã tem várias... Então, apresenta pra gente essa questão, porque acredito que foi um dos pontos principais quando você chegou no país lá. Você teve que observar a forma que você pode falar, o que você pode, o que você não pode. Então, apresenta pra gente. Como é que você aborda alguém no ponto de ônibus e você sente assim, puxa, eu posso falar de Jesus para essa pessoa? Como é que você abordaria essa pessoa? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil? Acredito que conversando eu tento entrar em qualquer assunto. Tá quente, né? Tá quente. Assim começa. Mas você quer terminar aquela conversa que você sabe que vai ser rápida dizendo o que para ela? Cara, aqui eu tenho a liberdade de perguntar. No meio do assunto, você segue alguma religião? Você conhece a Jesus Cristo? Entendeu? Em algum momento eu vou furar a bolha. E o seu objetivo final qual seria? Falar sobre quem para eles? Jesus. Sobre Jesus. Pois é. Esse é o grande contraponto nosso lá. Se eu começo por Jesus, eu fecho a porta ao invés de abrir. Esse é a dinâmica que os missionários que estão no Ocidente vão para uma área dessa precisam entender de cara. O nome de Jesus não abre portas como aqui. Lá ele fecha. Por quê? Aí sim eu concordo com o Don Richardson, porque ele tentou mostrar o Islã é a mais descarada religião do planeta que diz e desfaz e desconstrói o que nós cremos. Então ele vai dizer que Jesus não é o Filho de Deus e ele não é o Salvador. Então ele já nega. O hinduísmo não faz isso. O hinduísmo fala, bom, Jesus é o bonzinho. Então, entre os 300 mil que a gente tem, vem Jesus também. O Islã não, o Islã diz. A única coisa que a gente sabe que a Bíblia está dizendo errada é que Jesus não é filho de Deus. Deus não teve filhos. E aí derruba a gente, porque é a nossa maior base.
Mas percebe? Se eu então começo dizendo para alguém que acredita desde pequeno que Jesus não é o Filho de Deus e eu quero dizer para ele que é filho, esse menino já está com a cabeça dele... Na concepção deles, ele é somente um profeta, né? Que você é um doido. Jesus é somente um profeta. E aí é que onde eu discordava do Dom Richardson. Por quê? Existem caminhos que você pode usar. Então, qual que é a minha estratégia? Começar pelos profetas. Então, a nossa estratégia lá em casa é a jornada, quando eu convido um muçulmano, você quer dar uma olhada do que o meu livro sagrado fala sobre os profetas? E vamos comparar o que o Islã fala e o que o cristianismo fala? Geralmente eles aceitam. E aí eles começam desde Adão. Para eles, Adão já era um profeta. E a gente começa desde Adão. E aí a gente vem nessa jornada dos profetas. Na cabeça dele, nós vamos até Maomé, que para eles é o baita do profeta. É o maior profeta, é Maomé. Jesus é o segundo depois. Agora, o nome de Jesus está mais no Alcorão do que o nome de Maomé. Existem mais menções de Jesus no Alcorão, eu tenho um Alcorão, depois eu mostro, do que o nome de Jesus. 25 profetas bíblicos estão mencionados no Alcorão. Então, olha as pontes que a gente tem. E aí, nessa jornada, a gente vai mostrando os textos do Velho Testamento que apontam para o Messias. Então, nessa jornada do caminhar dos profetas, o próprio muçulmano, encontrando com a gente semanalmente ou periodicamente, ele vai entendendo, caramba, peraí, esse texto está apontando para algumas realidades. E aí, quando chega no profeta, que para eles acham que é profeta, eles podem entender ali, então, que Jesus, de fato, é o cumprimento dos textos que a gente acabou de ver, tanto do Alcorão, quanto também do Velho Testamento.